Então, hoje a gente vai falar sobre o naipe de paus. Aí, aqui na horizontal, a gente tem o rei, a rainha, o soldado e o escravo. Aí, na segunda fileira, o 10 de paus, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 e as. Paus, como eu disse já no início, ele é o naipe que vai falar da estrutura. Então, o que que a gente precisa para sobreviver? Trabalho para gerar comida, casa para se abrigar, roupa para se abrigar, estudos para desenvolver uma carreira, uma estabilidade emocional para ter filhos. Então, tudo que é parte da base, da estrutura da vida, tá em paus. Por isso que a gente vê ali o menino aprendendo a arar, a plantar, a semear, quer dizer, a plantar a própria comida. A menina a tecer, a cozinhar, a cuidar da casa, né? O jovem, ele vai em busca de terras novas, de tesouros, terras férteis, e o prodígio, ele está ali também semeando, e esperando e se preparando para criar uma estrutura, para criar a base própria, a vida própria. Então, aqui a gente já vê nas próprias figuras, são jovens, começando a vida e se preparando, materialmente para a sobrevivência, para enfrentar a vida. E nos arcanos menores, a gente vai ver cenas referentes a isso, para preparar essa estrutura, criar essa base, a superar os impedimentos e etc. Então, por isso é interessante, assim, às vezes a gente até ter essa colinha do lado, né? Ou até colocar aqui, marcar as cartas com os naipes, porque se você junta a ceninha com o significado do naipe, fica bem mais fácil de memorizar. Então, os arcanos menores é bem mais fácil memorizar do tarô egípcio do que dos outros tarôs que aparece lá, 5 de copas, 4 de paus, 4 pauzinho. Em geral, uma cena muito pobre, que não representa exatamente o que é aquele momento. Enquanto que o tarô egípcio é bem bacana, porque ele coloca uma ceninha ali que é quase inevitável você não lembrar o significado daquela carta, né? O rei de paus, ele está ali, o menino ali com o arado, está arando a terra, plantando sementes, está semeando. Então, o que que ele está semeando? Alimento. Então, logo você já pode dizer, bom, a pessoa está definindo e começando algo ali que vai trazer sobrevivência, vai trazer o dinheiro para pagar, pode ser que seja só o arroz com feijão, mas ela vai ter uma estrutura, vai ter uma base. Então, se o rei de copa saiu no seu jogo, ele está dizendo que você, naquele momento, está começando a criar alguma base. Ela pode De ser paus, também né? Rei de paus. rei de paus, desculpa. Então, ela vai dizer que você está ali como iniciando a criação de uma base. Pode ser uma base afetiva, por exemplo, iniciando casando ou conhecendo alguém, por exemplo, uma mulher conhecendo um homem, que vai ser no futuro um casamento, porque é um homem que quer o casamento. Lógico que, né, precisa ver o que ela está querendo também e se ele corresponde a todos os requisitos dela. Mas nesse requisito, que é um homem que quer um casamento, uma relação estável, sim, ele quer. Então, essa carta já é uma prova disso. O início de um trabalho, aonde a pessoa, né, vai ter essa sobrevivência garantida. Às vezes pode falar de uma mudança de casa. E aí eu costumo dizer que o rei, ele vai falar de uma casa no masculino, um apartamento, um sítio, um condomínio, enquanto que a dama vai falar de uma casa, de uma cobertura, né, de uma casa no feminino.
Então, aí seria nesse sentido. Ah, agora, também as cartas se associam às pessoas, né? Principalmente às figuras. E aqui no caso do Rei de Paus, a associação é um jovem ou uma pessoa que está se estruturando, que está querendo criar uma estrutura, que tem aí uma base mínima. Então, pode ser um homem simples, mas é estruturado, é organizado, que é uma coisa séria, né? Então, que é casamento, que é família. Aí você pode dizer um filho que está se estruturando, que está começando a carreira, começando o estudo, até uma relação séria. Então, essas características da pessoa que está iniciando uma nova estrutura vão se aplicar tanto para um filho, para um marido, por exemplo, com a roda fortuna, com o pai. Então, e uma associação não quer dizer, não elimina a outra. Então, muitas vezes você está num jogo, a mesma carta que simboliza o pai pode simbolizar o filho, pode simbolizar ao mesmo tempo, ao mesmo tempo. E aí vai da sua sensibilidade identificar essas pessoas. Agora, o pai, você só diria mesmo se tiver a roda da fortuna, que é a carta que fala da família e bloqueios ou características da família que interferem naquele momento na vida da pessoa. Aí já a dama de paus, já é o momento se o rei determina o trabalho do naipe todo e ele mostra o início de algo. A dama, ela está já tecendo a estrutura. Ela já tem essa oportunidade, ela já está no seu trabalho, ela já está usando as suas capacidades para criar o conforto, para criar uma situação boa, uma estrutura segura. Então, é um momento onde você está cuidando da sua casa, cuidando da sua saúde, cuidando da sua família, cuidando dos filhos, né? Essa carta é uma mãe preparando ali, uma jovem preparando, né, a casa para receber um filho. Ali na parte superior tem uma mãe amamentando, quer dizer, ela está procurando ela está criando essa estrutura para o crescimento da família, para a geração dos filhos. Então, ela mostra uma mulher doce, suave, organizada, que está ali nesse momento preocupada em criar essa estrutura, em gerar esse conforto. Então, tanto é um momento de cuidado com você, como também pode falar de uma mulher com essas características. Para um homem, né, uma filha, uma mulher carinhosa, uma filha carinhosa. Às vezes, numa comparação, você vê o homem entre duas mulheres, uma pode ser essa que dá aquele conforto, que, né, cuida da casa, da comida, da família, e a outra pode ser a dama de espadas ou a dama de copas, né, atraente, a sensual, ou é a mulher que é companheira mesmo, no sentido de tem os mesmos ideais, trabalha junto, né? Tem os mesmos objetivos, que seria a dama de espadas. Ah, por exemplo, junto numa mudança, pode falar da pessoa indo para uma casa, mas muitas vezes ela vem acompanhada de um rei, falando assim: bom, eu comecei um trabalho, agora eu estou segura com a estrutura que eu estou criando, estou seguro com a estrutura que eu estou criando, estou me sentindo confortável e confiante de que eu vou manter essa estrutura que eu acabei de criar. O soldado de paus, o argonauta, é um momento onde você está se lançando com toda a sua vontade na criação de uma estrutura nova. Então, ela também marca um início,
Ah, mas ela pode, é um início que às vezes começou com uma aventura, né? Eu falei, bom, eu tenho todas as capacidades. Ah, e se eu fizer isso e tal? E você se lança e aquilo dá certo, aquilo acaba sendo muito bom. Então, é um momento onde você está se lançando para criar algo novo, mas você tem tudo que você precisa para dar certo. Você está muito bem, tem ferramentas certas, está no lugar certo, tem toda a energia, está encontrando a oportunidade certa, então é um momento que você está realmente se lançando com toda a confiança, com toda a segurança, com toda a vontade. Então é um empreendimento assim, e que às vezes pode falar até do afetivo. A pessoa está se lançando em criar um laço, em aprofundar um laço afetivo. Ela vai falar então de empreendimentos, de aventuras no sentido financeiro, de negócios, mas ela também pode falar de viagens, viajantes. Eu, em geral, digo que essa carta ela fala de viagens curtas, viagens ou curtas de tempo, ou para perto, ou quando a viagem. Ah, ele mora, vamos se dizer, numa cidade perto, numa satélite, né? Mas é perto, ele sempre está por aqui, né? Então é uma pessoa, ele mora longe, mas nem tanto. Também pode falar uma notícia que vem de fora. Já o prodígio, né? Ele já fala, bom, eu estou começando a criar uma base, uma estrutura, mas ela ainda não está pronta, ainda estou só no começo. E ainda estou meio com medo, meio inseguro se vai dar certo ou não. Então, é um momento de uma certa insegurança. Você sente uma fragilidade na estrutura que você está usando, está sabendo que o ovo vai quebrar, mas e você já começou a criar uma nova base, mas ainda não está pronta. Então, você está naquela transição de uma situação onde você estava dependente de algo que não é exatamente seu, para algo que você vai poder contar, que você está construindo. Então, é também uma carta de início ou de pré-início, de preparação para o início. Ainda meio frágil, ainda agora tem uma parte de se libertar de dependências, de quebrar as defesas. ah, Então, às vezes, essa carta pode falar de uma fragilidade física. Então, está faltando tá faltando vitamina, está faltando cálcio, né, alguma coisa assim, um mineral, a pessoa está meio fraca, anêmica, ou até com alguma doença que abateu, então, às vezes, ela pode dizer de um problema físico que a pessoa teve que tomar, né, teve que cuidar. Denise, Oi, posso fazer um pequeno comentário? Tiga. Olha só, 23, 24, 25 e 26 dá 5, 6, 7, 8, né? Aí, se você for por 32, 33, 34, 35, também dá 5, 6, 7, 8. Se você olhar aqui embaixo, eu vou falar da astrologia. Se você olhar aqui embaixo, ó, é número 5, 6, 7, 8, você vai ver lá, é Mercúrio no 23, Mercúrio no 32. É 24 na Dama, que é o Vênus, aqui embaixo 33 é Vênus. Então, fica só uma dica que depois eu até passo para você e você passa para as meninas que quiserem uma tabelinha que os planetas eles têm os números, né? Porque daí na astrologia depois, meu, faz super sentido assim, tipo, o rei ser Mercúrio porque ele ensina e faz uma coisa, Vênus. É só que eu estava olhando e eu achei curioso isso, porque os planetas eles têm os números, eles se correspondem. Então Hum,
é legal depois. Eu passo uma tabela até o número 9, 10 que vai, porque os planetas eles falam muito sobre os arcanos depois. É bem, Certo, bem legal isso. Eu te passo isso daí. É que eu reparei agora, eu falei, eu vou, falando antes que eu esqueça com o meu TDAH aqui, eu ia esquecer, meu. tá certo, obrigada. Obrigado pela contribuição, é bacana, sim. Aí depois já nós temos, não, aí voltamos aqui no 26. Então, o 26 mostra, às vezes, esse momento de fragilidade, mas também mostra momentos onde você está quebrando uma estrutura, quebrando uma base, se libertando de algo que já não te servia mais, como também dando início a algo que está, vamos se dizer, ainda, vamos se dizer, você vai montar uma loja. Você comprou o ponto, mas você ainda está preparando para abrir. Dali 2, 3 meses é que, na realidade, você vai abrir. Então, você vê, a 26, ela vai aparecer quando você comprou o ponto, que você deu o primeiro passo, mas o rei de copas, ou, né, o rei de ouro, aí, conforme o que significa aquela loja para você, vai aparecer no tempo da abertura da loja. Então, como eu digo, ela, às vezes ela é o princípio de algo que você vai executar no futuro. Por exemplo, começando a comprar um apartamento que está na planta, né? Coisas assim, nesse sentido. Aí depois a gente tem aqui os naipes, né, as cartas. O dez ele sempre é um início também, porque ele fala, bom, agora então você vai começar a tarefa do naipe de paus. Então, a primeira carta do naipe, ela é um início. Aqui ela fala, bom, para você poder iniciar, criar uma estrutura, em primeiro lugar, você precisa aprender a caçar, você precisa aprender a manusear as armas, que na realidade eu preciso aprender a aproveitar o que a natureza me traz, né? E as situações e do tempo, porque, né, o escorpião aqui também ele está dizendo tem o tempo certo para cada coisa. Então eu tenho que observar o que a natureza tem para me dar e o tempo de cada coisa, para que eu possa saber agir na hora certa. Então, o inesperado é quase que está dizendo o contrário. Eu tenho que saber me preparar para cada situação, para que nada me pegue desprevenido. Então, é um momento onde você está assim alerta, onde você está prevenido, tentando ver, bom, o que que é que o universo vai me oferecer agora? E alerta para aproveitar oportunidades que possam trazer alimento para a sua estrutura, que possam ajudar você a criar essa estrutura. E quando você está atento, o universo acaba trazendo alguma coisa. Então, fala assim, inesperadamente você está conquistando aquilo que você precisava para dar início à construção dessa estrutura nova, dessa base nova. Então, você está atento e o universo traz para você o elemento que você precisa para a sua estrutura, para a sua manutenção. Então, ela fala de situações inesperadas que vão trazer benefícios ou que você pode aproveitar esses benefícios para fazer uma limonada. Se é um limão, fazer uma limonada. Podem falar também de viagens curtas, viagens de outras pessoas, notícias que vêm de fora, né? E oportunidades aí que estão chegando e sempre ligadas ao naipe de paus. Oportunidades que vão trazer essa estrutura. Agora, às vezes, no lado afetivo, pode falar também da característica daquele cara, daquele namorado, daquela mulher. Ah, ela é meio inesperada,
sempre me surpreende, nunca sei direito quando ela vai poder estar comigo ou não, quando que ele vai ligar ou não. Então, às vezes, pode falar um pouco essa pessoa assim, meio sem previsão. Aí, a 28 é a indecisão. Ela fala, olha, existem vários caminhos para você chegar até no mesmo lugar. Então, agora é hora de você ver melhor quais são as opções que tem aí do seu lado. Às vezes você pode abrir um caminho paralelo que pode ir ajudando você a abrir outros caminhos. Então, essa carta ela fala das várias opções, as várias oportunidades. Então, é o momento que você está vendo, bom, o universo está me trazendo várias coisas para fazer. Não necessariamente você precisa estar em dúvida. Ah, eu faço isso ou aquilo. Não, não necessariamente aí tem uma dúvida. Ah, mas fala de é mais do que dúvida, são caminhos paralelos, quer dizer, surgiu mais uma oportunidade, abriu mais um veio de clientes, ah, agora eu estou fazendo dois trabalhos, ou eu, né, sou freelance, está surgindo vários trabalhos. Pode eventualmente ter uma certa dúvida, mas o que mais importante, assim, antes você não tinha opção, agora você tem, né? Já a 29 é o momento onde você vê suas limitações, mas, por outro lado, também é o momento que você aceita as suas limitações e aí começa a usar elas melhor. Então, é bem ali aprender a fazer a limonada mesmo, é onde você diz, olha, tem coisas que eu não posso mudar, tem coisas que não vão mudar ao meu redor também. Então, se eu quero ficar perto, eu tenho que aprender a lidar. Se eu tenho esse problema, eu tenho que aprender a lidar com ele e fazer com que ele me sirva, não eu ficar servindo ele. Então, é um momento que você está aceitando as suas condições, aprendendo a lidar com elas e tirar vantagem delas também. Agora, essa carta fala, às vezes, de limitações físicas, então, né, a pessoa está com uma limitação física. Essa carta, às vezes, numa relação afetiva, você vê um homem mais velho, por exemplo, evitando um namoro ou ir para um lado sexual. Então, aí você pode dizer que, né, pode estar com problema de virilidade, um medo, às vezes não necessariamente tem problema, mas tem medo disso. Então, essa carta às vezes fala, né, ela fala disso, de uma situação que você não pode mudar. Por exemplo, eu tinha tenho uma cliente que tinha lá, namorava um cara casado. E essa carta sempre aparecia, né? E eu acabava sempre falando para ela, falando, olha, ou você aceita que o cara é casado e não briga com isso mais, ou então você assume, olha, ele tem esse problema, não vai mudar, então não quero mais a relação. Agora, tá dando para ver, pelo que o cara fala, que ele não quer se separar. Então, né? Então, veja, às vezes acontece isso bastante no nosso meio, né? Nas pessoas que consultam a gente, né? A pessoa está ali num relacionamento paralelo, né? Está esperando que o cara venha se separar, aparece ali a 29. Aí você pode dizer, olha, né? Ele não quer separar. Isso aí é uma coisa que parece que ele não quer mudar. Então, ou você aceita isso e aprende a lidar com isso, ou não. Ou então você sai fora logo da relação, que isso não vai acontecer. Então, né, é um exemplo aí dessa carta aparecer. Agora, muitas vezes ela aparece junto com a carta 8.
E a carta 8 fala que você agora está dando valor às características que você tem. E aí justamente aparece isso. Você achava que você era uma péssima cantora. Aí você descobre que não, que você é muito perfeccionista, que você é uma ótima cantora. Então, aquilo que você achava que era o seu defeito, de repente, você descobre que é a sua melhor qualidade, né? Isso acontece muito no campo profissional, né? Onde às vezes você foi desvalorizada por um patrão, ou pelo marido, ou pela família, né? E não dava valor às suas capacidades, e de repente você encontra um trabalho ou uma pessoa que te valoriza, e aí você, né, percebe que você é quem estava sendo julgado ou aceitando o julgamento de pessoas que não entendem nada ou não querem, às vezes, que você cresça ou se desenvolva. Aí depois aqui temos a carta 30, o intercâmbio. Essa carta já fala de uma fluência. Eu estou trabalhando para. Estou plantando, eu colho frutas, bom, mas eu não tenho patos, vamos trocar, né? Então a pessoa está produzindo e tem o que trocar, está sobrando. Então é uma carta que fala de fartura, né? Que você não troca se você não tem o que trocar, né? Então, tem uma produção, tem fartura, eu posso até trocar por aquilo que eu não produzi. Então, fala da capacidade de você gerar frutos através da sua relação com o ambiente, né? Porque você vê, o egípcio era muito orgulhoso de poder plantar e colher, né? Esse era o grande orgulho. A capacidade de produzir, de colher. Então, aqui ele está vendo, olha, eu sou capaz de produzir, de colher o que eu plantei, né, receber os frutos do meu trabalho. Então, preciso filhos aí para me ajudar a cuidar. Então, para eles era, né, muito importante o cuidado com os filhos. Quando eram pequenos, era um impedimento, porque exigiam o cuidado da mãe, e aí, né, e o alimento, mas no futuro era as alianças que iam ajudar a construir aí na falência dos pais. Então, os filhos eram muito importantes, e aqui fala, bom, você já tem uma base, tem uma estrutura, mas você precisa mais, né? Sua estrutura ainda não está completa. Você já tem ali o arroz com feijão, mas ainda está faltando mais. Agora, aí, tendo os filhos, você acaba tendo o reconhecimento. Então, aí você sente, bom, agora eu estou pronto, eu tenho tudo que eu preciso, né? Ele estava compondo tudo aquilo que ele precisava para poder realizar esse casamento, né? Então, agora eu tenho tudo o que eu preciso, tenho conhecimento, tenho a lavoura, estou comemorando a fartura, então agora eu posso me aliar, eu posso constituir família, eu posso ter alianças. Mas eu estou falando a história, mas não estou falando o significado. Então, aqui na carta 31, na 30 é troca, retorno de tudo aquilo que você está fazendo. Troca também pessoal a nível de estou tendo uma troca boa com o meu patrão, com o meu namorado, né? Também chega nesse nível. Vendas boas, um retorno bom naquilo que você está fazendo. Os impedimentos já fala, bom, aí tem algumas coisas que precisam ser trabalhadas. Você tem uma base que já te sustenta, tem um alicerce pronto, mas você precisa continuar construindo aí essa estrutura. Então, fala de alguns impedimentos,
mas que são, na realidade, passos do processo. Quer dizer, não é, você terminou um patamar, mas você quer fazer dois. Então, vamos lá fazer escada para o segundo patamar. Então, é um momento que você está vendo também de construção de mais uma etapa foi finalizada e você já está se preparando para a próxima. Essa carta, às vezes, no relacionamento, ela pode falar de impedimentos externos. Por exemplo, tem um impedimento para a relação, ele mora em outro país, mora em outra cidade, ou tem um outro relacionamento. Então, essa carta pode falar desse tipo de impedimento para uma relação. Tem algo básico que está ali atrapalhando, algo material, ou existe um outro laço, ou tem filhos e isso pode atrapalhar, ou você tem filhos e a outra pessoa não tem, então pode ter alguma coisa associada com filhos, distância física ou até um outro relacionamento. A carta 32, ao contrário, é uma carta de paz, de tranquilidade, onde você fala, olha, eu estou seguro com as capacidades que eu tenho, com o conhecimento que eu tenho, com a estrutura que eu construí. Então, é uma carta em geral de resultado, que pode vir junto de um mas, ou, né, ou depois de uma mudança. Ela é uma carta assim, de alívio e de reconhecimento, de autoafirmação. É a única carta no baralho que tem o branco no plano espiritual. Aqui em pausa a gente tem a 32 que tem o branco, que é a única, e a 35 que é cinza, que também é a única, que é cinza no plano espiritual. E uma é, de uma certa forma, contrário da outra, porque a 32 fala, olha, agora eu estou tranquila, né? Meu útero está pronto para gerar, né? E aqui já 35 fala, olha, mas está me faltando alguma coisa. Tem algo que me falta, aquela estrutura que eu criei já está insatisfeita, está insatisfatória, ainda falta alguma coisa. Então, é meio uma ao contrário da outra. A 33 já fala que você encontrou alianças, pessoas aí, atividades que estão dando apoio para você construir, criar uma estrutura. Então, é uma base aí que está sendo criada. É uma carta que pode falar do casamento, de tanto o casamento de ir morar junto, como também o próprio início de uma relação, ou um momento onde a relação teve bastante parceria na relação. Fala, se você está analisando uma relação, fala de uma relação de bastante cumplicidade, sabe, que a pessoa gosta de fazer tudo junto, que tem esse companheirismo do dia a dia. Então, uma pessoa agradável na convivência, que ajuda, que vai fazer as coisas juntos. Então, essa aliança, né? E pode falar também de amigos ajudando, de situações que vêm ali para ajudar, para dar a base, para dar a estrutura. Aí a 34, a inovação, é também um momento de força, de ânimo, de estímulo. Mas essa carta, ela tem, às vezes, conforme a conjunção, ela pode falar de algo meio violento que aconteceu, ou uma operação. Ela tem um lado, assim, de uma energia muito forte. Quer dizer, um momento muito forte, muito energético, de uma certa extremidade. Então, às vezes, pode falar de uma violência, mas, em geral, ela fala do estímulo. Você tem agora estímulo para construir a sua estrutura, você está se sentindo forte,
Ela é meio parecida com a 25, com o Argonauta, no sentido que é uma carta de coragem, de iniciativa, de se colocar, é uma carta de ação. Como o 33 é um amigo, um aliado, a 34 pode ser um menino meio mimado, ou geração saúde, que gosta de esporte radical, ou às vezes até um pouco agressivo. Então, quando a gente está descrevendo as pessoas, às vezes pode ser um filho meio agressivo, ou um namorado agressivo, meio grosso. Às vezes aqui um problema de saúde, a 34 pode mostrar uma operação, mas também pode falar um momento de muito ânimo, de muito estímulo, né? E empenho na construção de uma estrutura, trabalho. Ela também aqui tem um pouco a ver com a carta 5, que fala de trabalho, da energia voltada para o lado material. Aí a 35, desconsolo, já é um momento de você estar percebendo quais são as suas carências, o que está faltando. Um momento que você diz, olha, tem essa estrutura, foi legal, mas está faltando alguma coisa ainda. Então já é a preparação para romper uma estrutura e iniciar outra. Então, também como a 26, era uma preparação para uma ruptura, não para iniciar uma nova estrutura, como o prodígio, mas para romper uma estrutura antiga. Ela pode falar, no momento, às vezes, de doença ou de uma dificuldade financeira, mas também é um momento onde você percebe melhor o que te falta. E aí, com isso, você pode dirigir a sua atenção para satisfazer aquilo que está faltando. Ah, não, uma coisa que esqueci. Ah, é muito normal essa carta também estar em dobradinhas. O que é dobradinha? Dobradinha é quando uma carta contradiz a outra. E, por exemplo, nesse caso aqui, se você pega a 35 e a 36 juntas, ela vai falar, você está iniciando uma estrutura que supera aquela carência que você teve durante tanto tempo. Então, muitas vezes essa carta vem falando não que você está vivendo aquilo, mas que você superou aquela carência. Lógico que isso vai depender das cartas que vêm ao seu redor, né? Então, por exemplo, uma aliança que ajuda você a superar aquela carência, que restitui com a 34 o ânimo. Então, às vezes, pode vir assim, nessa dobradinha. Mas pode falar de uma desilusão, né, você meio desconsolado por ter que quebrar uma estrutura que você achou que é para ser a vida inteira, mas agora você está vendo que não, que já não te serve mais. Então, tem uma certa frustração aí nessa carta também. Aí, por último, o As de Paus é o momento onde você está rompendo a estrutura antiga e dizendo, olha, aquela estrutura já não me serve mais, mas olha, agora eu já tenho tudo para começar uma nova. Então, ela fala de uma mudança, da ruptura de uma base antiga, mas também do início de uma nova base. Né? Essa deusa, tu eres, é a protetora da mulher na hora do parto, do neném que nasceu, da mulher durante a gravidez, né? Como se ela estivesse falando aqui a geração de mulheres, né? A mulher que tem uma filha, a filha que tem uma filha, essa mulher aqui está grávida. E aqui embaixo tem o feto de uma menina. Então, é como se fosse a continuidade da espécie. Então, e essa carta, no plano espiritual, muitas vezes ela pode falar de uma iniciação que
A iniciação é a quebra de uma barreira de entendimento para uma expansão da consciência. Então, essa carta pode falar aí de uma expansão da consciência, de uma iniciação, então, espiritual também. Pode falar de nascimento, geração de um filho, como também mudanças, mudança de casa, saída de um trabalho, saída da casa dos pais. Então, é uma carta de libertação de uma estrutura antiga. E aí o ciclo começa de novo, né? Essa carta acaba sendo também o início de uma nova base, compra de um imóvel próprio, né? Início de né, de um filho que nasceu, então ela também significa o início aí de uma nova etapa.